Atro caducapacausti, duple lasti feliferofuga histori, loco alubrimendi multiple organi periodiplasti, rapa recipro rusti, saga simplita na vela vera viva unívora, cidade. Sob a proteção de Deus e sem o capeta atrapalhar, está começando mais um Curva Talks do Diplomatas de Sealand. Muito bem, velho. Como é que vai aí? Como é que passou a semana, Dr. Júnior? Correria, né, cara? Correria de férias. Correria de férias, Correria né? de férias dos outros. Se você fica, né? Você tem recesso também, cara? Tem recesso. Você é como diplomata lá representando o país a de gente Sealand. Tem 2 meses, né, de férias, a gente aproveita para emendar com recesso. Boa, boa. E como é que vai ser lá seu compatriota lá, Eduardo, quando ele virar embaixador? Compatriota. Lá na... Vocês vão brigar muito lá? Nos Estados Unidos? Não, porque eu sou de Sealand aqui, né? Então não tem muita briga. Você é diplomata, tá no mesmo nível que nós, cara. Tirando que você deve saber um pouco mais de inglês, né? Mas quem não sabe, né? Acho que Tá difícil. É isso aí, cara. Hoje a gente tá aqui também com o nosso ilustríssimo amigo Reinaldo Genares aí. Fala, moçadinha aí, beleza? Muito bem, muito bem. Prazer aí em ter aqui de novo. Mais um programinha aí, um Curva Talks. Hoje vamos falar do que, Júnior? hoje a gente vai falar sobre democracia em vertigem. Ô, cara. Da Petra Costa. Isso é coisa de esquerdista, cara. Como sempre, como Que sempre. bom que é. A gente sempre contra a corrente. Se o Brasil tá conservador, a gente vai na esquerda e vice-versa. Gente, ó, Fatia de mercado. antes de começar, cara, queria agradecer então ao Sintusp, que é o Sindicato dos Trabalhadores da USP, por ceder o lugar para nossas gravações. E Eu queria agradecer também a Domênica Mendes, do canal Perdidos na Estante, que ela fez um jabazinho pra gente no Instagram, trouxe alguns ouvintes a mais boa, aí. aí é bom, aí Isso é é legal. A gente tá Canal crescendo, tentando crescer, né? É bom falar em crescer de canal, o pessoal já vai lá no Apoia-se para dar um gás aí pra gente tentar, que aqui não tem muito... a gente tenta fazer uma vez por semana, meio fixo assim, mas é difícil, tem hora que não dá. A gente também não tem muita ferramenta de edição. Talvez esse Apoia-se a a gente consiga fazer isso, profissionalizar promover um a pouco. página e por aí vai, né? Isso aí. E esses jabás são bons, né, cara? Isso é uma coisa importante. Bacana, cara. Esse episódio a gente vai dedicar ao... Qual que é o nome do cara? Luiz Ferreira da Costa. Trabalhador rural de 73 anos que foi assassinado no último dia 18 de julho. Luiz era camponês assentado pelo movimento dos trabalhadores sem terra no acampamento Marielle Vive. E ele ia terminar o ciclo de alfabetização pela educação de jovens e adultos, o EJA. Infelizmente, um facínora que dirigia uma caminhonete L200, preta, matou ele durante um protesto no qual o MST demandava à prefeitura fornecimento de água no assentamento. Cara, E aí, infelizmente, nesses dias que a gente está passando, né, de tanta perseguição contra os setores progressistas da sociedade, a gente acaba instituindo um obituário, né? Toda vez a gente está oferecendo a alguém que é vítima dessa porra, desse governo, desse fascismo que... E o MST agora é personas não gratas, né? São terroristas, são o alvo desgraçados, né? preferencial dos Isso já caras. era tragédia anunciada. Pois é. Sabe? Para acontecer mais disso, matança, gente jogando carro em cima de protestos aí legítimos, normal. Pois é. Está mais perto da gente do que a gente imagina. Cara. Infelizmente é isso mesmo. Mas vamos tocar o barco que a vida pra gente segue, né? Pra nós. Sim. Então, hoje a gente vai falar sobre o filme Democracia em Vertigem, lançado pela Netflix no dia 19 de junho desse ano. É um filme que foi dirigido pela Petra Costa. Ela é uma jornalista? Eu acredito que sim. Além de estagiária, de cineasta, ela é jornalista, Exato. né?
O documentário ele faz uma narrativa sobre o processo de impeachment da Dilma Rousseff e a perseguição ao ex-presidente Lula entre os anos 2013 e 2018. Exato. A narrativa se encerra um pouco antes das eleições, até aparece o Bolsonaro emergindo e tudo mais. A produção teve uma ótima recepção pela crítica especializada, tanto no Brasil quanto no exterior, e concorreu a diversas premiações ao longo do ano, tem concorrido ainda, e pode ser até um nome para concorrer como documentário estrangeiro no Oscar. No Oscar foi colocado isso sim. Então é isso. E aí a gente chamou o nosso companheiro Reinaldo para fazer a análise de mais um filme, né, cara? Trocar uma ideia. Trocar uma ideia. O Reinaldo ele estava no programa sobre Chernobyl que a gente lançou. E vamos lá, né? O nosso convidado, como é que chama lá? O convidado especial lá que comenta igual a Miriam Leitão lá. Colunista. Nosso colunista. Nosso colunista especializado. O que vocês acharam do filme? É um filme petista, um filme antipetista? A gente viu que teve bastante crítica. Teve bastante crítica tanto da esquerda quanto da direita, porque ela meteu no calo de vários grupos, né? Eu não acho que seja um filme petista, não. Acredito que não. Eu acho que ela mostra muito bem o que aconteceu. Ela procura... Porque o documentário ele tem um pouco essa função de tentar descrever a partir dos momentos ali, desde 2013, como que surgiu o PT chegando, mostrando ele chegando ao poder, toda essa questão, esse objetivo que existia primordialmente de tentar quebrar o que a gente tinha no Brasil até então, de poderes, de elite ali em cima, dominando e concentrando renda, mas não foi o que aconteceu. O PT até um certo ponto ele avançou, em outros pontos não, ele fez, e o documentário mostra isso, mostra essa coisa dele também ter que se prender a elite dominante sempre no Brasil e como que isso contaminou todo o sistema. Agora, por outro lado, tem também a questão da mídia e como que isso foi trabalhado para que a população tivesse esse comportamento e culminasse nisso tudo que a gente está tendo hoje, né? Desde os 20 centavos da família para cá. Petista ele não é, cara. Porque se ele fosse petista, ele não falava uma coisa que esse documentário falou. PT não faz autocrítica, cara. E esse documentário, ele mostrou justamente quando teve a trajetória do como criou o PT, como que o Lula criou o PT e ganhou a presidência. Ela mostra, tipo, que nesse processo, principalmente quando ele ganhou as eleições lá em 2000 para 2003, ele mostra que o PT ele já não foi mais aquela base do PT que elegeu ele. Ele teve que fazer conchados, etc e tal. Isso o PT não admite, cara. Isso é verdade. Tá ele claro, tem um viés, como todo documentário, ele tem um viés esquerda. Mas assim, o PT até admite que ele faz conchavo, que ele governa, etc e tal, mas ele dá um argumento de que essa é a única forma de governar. Se não fosse desse jeito, mas não foi assim que o PT foi criado, cara. O PT foi criado justamente para combater. Eu não sei. Olha o Lula, em 89, cara, loucura, o louco que ele falava, as loucuras que ele falava, para depois vir... Não, temos que... Contamos com os empresários. Não sei o que lá, com os empresários, etc e tal. Então, houve essa transformação. Eu não sei. Eu acho que... Bom, assim, vendo um pouquinho como que era o movimento sindical da época, as ligações entre o Lula, inclusive com alguns figurões da ditadura militar, eu acho que assim, existia um espírito dentro do petismo na época da fundação, que sim, era alguma coisa que queria ir além do capitalismo e tudo mais. Porém, existia também a intenção por parte de alguns fundadores que dominaram o PT de fazer uma oposição para pós-abertura política que não fosse anticapitalista. Uma oposição que faria o mesmo papel que o MDB fez na ditadura militar.
entendeu? Tanto é que a legalização do PCB veio só em 85, a do PT veio em 81, né, 80, veio muito antes. Veio durante, assim, a ditadura militar cerrada mesmo, foi legalizado. Quando deu a janela para abrir para criar outros partidos, né, quando acabou o bipartidarismo, o PT já estava lá. Agora o PCB não, o PCB, que era comunista anticapitalista, só foi conseguir a legalidade em 85. Então eu acho que existia um germen lá na criação do PT e ela não parece mostrar isso no documentário, né? Dá aquela passadinha de pano. Mas é claro, existiam grandes quadros que eram anticapitalistas, existia uma voz assim muito forte contra as explorações de classe e por aí vai. E essas vozes foram saindo do PT ao longo do tempo, foram criando outros partidos e por aí vai. Né? Ou até mesmo migrando para partidos existentes. Tem uma frase dela que ela fala que é: a democracia brasileira foi fundada no esquecimento. Isso de alguma forma mostra essa cultura do deixa pra lá do brasileiro, que existe assim desde a época da escravidão, que a gente aboliu a escravidão, mas deixa pra lá, faz de conta, vamos passar uma borracha e pensar no Brasil daqui para frente, né? E aí o negro não vai ser integrado à estrutura social, ele vai ser periferizado, vai gentrificado, não enfrenta o problema estrutural que tem lá, e a gente tem essa carga até hoje, né? Tanto é que... Na verdade, a escravidão brasileira, no meu entender, ela foi engolida, cara, pela Revolução Industrial. Ela foi engolida pela Revolução Industrial. Sabe, já não tinha tudo mais... bem, bem, mas a questão que eu tô chamando a atenção para essa questão da democracia foi fundada no esquecimento, é que a gente nunca faz a reforma necessária, no mínimo, né? Vamos falar que revolução que a gente precisa mesmo, mas a reforma necessária para poder, pelo menos, minorar o problema, entendeu? A escravidão foi abolida, mas a gente tem um racismo estrutural que perdura até hoje, no qual, assim, 78% das pessoas que morrem são negras. É porque as coisas foram indo. É o que você falou, não teve assim uma revolução, não teve uma quebra. Não teve uma quebra. Simplesmente, tava lá, tinha lá um mato, aí, bota lá uns capitão do mato... Aí vem lá a coroa portuguesa, aí a coroa portuguesa sai, deixa o filho, vai ficando. Mas essas coisas deixam uma célula dormente na sociedade, né? Eu gostei desse comentário que você fez. Realmente, chegou num ponto que não tinha mais o que fazer. A Revolução Industrial estava aí já ocorrendo, precisava de uma certa forma de mão, de obra, tudo, e é isso. Então vamos fazer. Vamos libertar? Mas que jeito que a gente vai libertar? Liberta, a gente vai lá, assina um papel, acabou. Mas a sociedade ficou, cara. É por isso que deixa pra lá, porque nunca teve uma sociedade politizada. Exato. Sabe? Mas mesmo com a politização, é uma politização em partes, porque isso aconteceu também na ditadura militar. Eu tô chamando a atenção pra isso porque isso tá voltando à tona agora. Sabe? A cultura do esquecimento, do deixa pra lá, também aconteceu na ditadura militar. A gente fez uma transição lenta e gradual ao gosto dos generais que estavam no poder, e não teve reparação pra família das Não estou falando de reparação de dinheiro, não. Estou falando de reparação em termos de justiça. A lei da anistia, os caras já preveram a lei da anistia. A anistia valia pra quem? Pra eles, né? Pra todo mundo. Pra eles. Pra eles, justamente, não vão condenar nossas cagadas, vocês podem voltar e... Vocês votam, mas quem está condenado, isso é uma coisa que você tem que ver na lei da anistia. Quem estava condenado até aquele momento continuou condenado. Dali pra frente, quem voltasse, na verdade, era uma anistia para as pessoas voltarem para o Brasil. Esse foi um grande erro, cara. Você vê que só no Brasil isso aconteceu. A Argentina teve... Anistiou geral. Não anistiou. A Argentina, ela abriu processo lá contra os generais lá. O Chile é campeão de prender general, né, cara? Até Chile, hoje. Todos assim, eles foram. Aqui não, deixa eles quieto, pá. Eles foram morrendo, foi ficando de boa. Deixa pra lá, entendeu? É a cultura do esquecimento. Vamos fingir que não teve um golpe de 20 anos, que
apazigua, né? Fala, política aconteceu, pá, agora a gente melhorou. Né? Vamos virar a página, exatamente. Isso tem a ver com cordialidade, Reinaldo? Olha, segundo alguns teóricos, como por exemplo o Sérgio Buarque, de Holanda, tem a ver sim com a cordialidade do homem brasileiro, que é uma teoria que ele sustenta e que está dentro do nosso assunto aqui com relação ao livro do Gessé de Souza, né? Que a gente está usando, só um comentário, a gente está usando como linha auxiliar para essa análise do Democracia em Vertigem, né? Porque assim, a gente estava conversando sobre isso, né, David, há pouco. Essa questão do homem cordial, dentro dessa situação que está acontecendo e do Estado brasileiro, segundo esses pensadores do pós-guerra, né, exemplo do Sérgio Buarque de Holanda, você tem o brasileiro, você tem uma afirmação por eles, né, do brasileiro como um cidadão diferente do europeu ou do americano, no sentido de que ele é mais pessoal, ele é mais informal, ele é mais de abraçar as coisas, ele não tem esse posicionamento mais discreto e impessoal. Isso segundo esses teóricos, né? Então, o que você acaba tendo nessa cordialidade do brasileiro? Uma confusão ou uma mistura entre o particular e o público, que é o patrimonialismo, que é o apadrinhamento e toda essa consequência que vem dentro dessa teoria dele, né? Então, sim, tem a ver com a teoria do homem cordial. Dentro do pensamento do Sérgio Buarque de Holanda, eu acredito que tem a ver. Agora, dentro do que o Gessé de Souza fala no livro A Elite do Atraso, que está servindo de linha para a nossa conversa aqui, é uma coisa que deve ser combatida, é um paradigma que deve ser quebrado e não perpetuado, como foi pelo Darcy Ribeiro, que é um outro pensador mais recente, pelo Raimundo Faoro, que também pelo Fernando Henrique Cardoso, que também defendeu esse tipo de coisa, tudo, que era justamente levar em consideração essa teoria do homem cordial, essa confusão que o brasileiro tem, do público e do privado, essa pretensa superioridade do americano e do europeu, para justificar o quê? A entrega de empresas públicas através de privatização. Vamos dar na mão de quem sabe mexer, de quem sabe dominar, de quem sabe gerenciar. O brasileiro não sabe. O brasileiro é incompetente, ele confunde as coisas. Não. O brasileiro, isso até mostra um certo imediatismo, né? Exato. Porque o brasileiro, a cultura do esquecimento seria justamente você viver o que tem para viver, virar a página e deixar na mão de quem se importa com as coisas. Quem realmente quer levar a Quem sério. realmente quer levar a sério. Gerenciar, fazer uma gestão, né? Seriam eles. Uhum. Então, quer dizer... Aí vão pra praia tomar água de coco. Exato, é o que o brasileiro sabe fazer, ser bonzinho. De acordo com essa linha de pensamento. Com essa teoria que eu não concordo e que o escritor, o Gessé de Souza, também não concorda. Ele é claro no livro dele que ele vem para combater essa teoria do Sérgio Buarque, do homem cordial, que tem tudo a ver com o que está acontecendo. Eu não sei, mas essa teoria do homem cordial parece ser uma ideologia dominante impressa de cima de cima para baixo pelas elites econômicas, justamente para que as massas brasileiras fiquem em torpor, deixe tudo para lá. Mas também a repressão sempre foi violenta no Brasil, né? Sempre foi violenta, mas assim, repressão violenta a gente tem em todo lugar. A grande diferença do Brasil é que a nossa repressão Eles é violenta. batem e fica quieto. Não, a nossa repressão é violenta e altamente cínica. E ao mesmo tempo que ela é cínica, depois ela faz uma mediaçãozinha para poder minorar as coisas. Faz parte do cinismo da repressão brasileira. O Gessé fala nesse livro que depois da Guerra Mundial, até antes da Segunda Guerra Mundial, você tinha muito essa questão da cor da pele, o racismo, propriamente dito, né? E que com o final da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, superpotência, etc., pensando só no capitalismo, né? Você passa a ter um outro ponto de vista, que é o culturalismo racista. O que é isso? É você não levar tanto em consideração as questões de fenótipo, ou seja, a cor de pele, de olho, enfim, né? E levar em consideração mais a questão da nacionalidade.
Os americanos venceram a guerra, os americanos começaram a criar, a fazer empresa, a se firmar como potência mundial. Nossa, então os americanos realmente são superiores. Então os americanos são um modelo a ser seguido. Todo mundo deve segui-los. A Europa destruída, a ser reconstruída, deve segui-los. A América Latina também. É um pensamento que, segundo Gessé de Souza, é absorvido e trabalhado pelo Sérgio Buarque de Holanda, e que tem muito a ver com essa coisa do brasileiro ter esse complexo de vira-lata, se achar inferior, achar que o americano é melhor, que o europeu é melhor. É estranho porque isso bate de frente com uma teoria que ficou muito em voga, inclusive nos anos 90, que chama realismo periférico, não sei se já ouviu falar. Não. O realismo periférico ele serviu para embasar estados que nem o argentino da época, ele que o pessoal chama de estado normal, né? O estado argentino, o estado brasileiro do Fernando Henrique, no qual você tem um alinhamento com a potência hegemônica e dá muito mais do que recebe, né? E eu não vou editar isso aí não, cara. Por quê? Deixa a música tocar, velho. Não, deixa, fica bem natural. Mas Vai falando aí. não, vamos esperar esse problema técnico ser resolvido aqui. Problema até, cara, isso aqui faz parte. Você falou do Estado dá mais do que recebe. Do estado periférico dá mais do que recebe, etc e tal. No realismo periférico, né, as duas coisas parece ter em comum o fato da gente estar numa posição inferior e né, você acaba tendo que transigir com a potência hegemônica porque você é inferior. Mas é interessante porque o realismo periférico parece levar em consideração não só a questão do viralatismo, né, inferior nesse sentido, mais incompetente, mas o fato da gente estar inserido de maneira desigual no sistema internacional e que se a gente não pode contrapor a potência hegemônica, então é melhor a gente não fustigá-la, entendeu? Então é melhor a gente fazer um Estado que fique quietinho, que tenta tirar o máximo de proveito, mas fique ali, ó, não tenta pegar nenhum protagonismo. Só que isso daí, tipo, vocês estão pegando em questão assim de país, nação, e o que a gente viu também lá no documentário, essa instrumentalização do ódio das classes médias e pobres. Isso aí Que tem essa, né? Ficou evidente, ainda mais você pega lá as manifestações de 2013. O interessante dentro desse conceito que está sendo colocado aí do documentário, né, é você ver uma classe média, média alta principalmente, que até certo ponto foi cutucada dentro do início ali do governo do PT, pelo menos no início, de leve, bem um pouquinho cutucada, e diante desse ranço, desse preconceito que ela tem, que é uma coisa que já está bem arraigada, ela responde dessa forma. Ela domina a mídia, ela domina os meios de comunicação e ela tem condições e força para... Mas aí não é a classe média que domina. Não. A elite. Aí é as 6 famílias brasileiras aí, né? 6 ou 7 famílias. Que é até falado no Essa... documentário, né? Não é só a classe média, não. A classe média ela até serve de instrumento. Ela foi, acho que foi gado. Serviram de gado, de massa de manobra. A elite é a que racionalmente coloca essa ideologia na classe média. A classe média faz volume, né? Ela vem mas é a massa de manobra, no caso. É a massa de manobra mesmo. Né? O triste é você ver as classes mais baixas participando desse jogo. Cara, até a classe média. Sabe por quê? Na época do Lula, muita gente classe média ganhou muito dinheiro. Cara. Sim. A galera, aquela classe média baixa, ficou rico. Principalmente a baixa. A média eles ficaram muito ricos. Sim. Sabe? E agora é tipo cuspir no prato. Sim. E aquilo que a gente sempre fala é defender pauta de rico sem você ser rico. Sim, o pobre nem se fala, cara. É o que o Leopoldo falou, velho. Pobre que defende
patrão e pauta de direito, ele tem que se ferrar mesmo, cara. Porque não faz sentido, velho. Qual que é a definição de classe média pro Gessé, o Reinaldo? Você sabe? Ele chega a falar no livro? Porque a gente tem o critério marxista, que são as classes de trabalhadores com posições mais altas, né, que trabalham na administração pública, ou profissionais liberais, etc. E tal. Sinceramente, David, não me lembro se ele toca especificamente nesse assunto, não, né, ou pelo menos define, né, nesse livro, ele tem vários livros, né, define essa questão, não. Ele fala mais de uma massa de manobra mesmo, né, e de preconceitos que estão nessa classe média, assim como na elite, logicamente, né, e como que isso move esse pessoal. A classe média achar que não é o brasileiro, né? Sim. Só porque ele consegue ir pra Disney uma vez por ano, parcelado no cartão, tomar um banho de civilização, né? Ele acha que é capitalista e ganha 5 mil reais por mês. Ou seja, ele não tem o capital. Ele faz parte de uma... ele confunde dinheiro com capital. Ele é uma mera formiga. Ele confunde dinheiro com capital, esquece que capital significa poder econômico. E também mostrou lá, e aquelas manifestações de 2013 lá? Que lá teve bastante gente, muita gente boa. Diferente, boa. Participou. E depois a ficha caiu e percebeu que estava... Mas qual que é a sua interpretação do julho de 2013? Porque eu participei de maneira marginal e eu li muito sobre o assunto. Mas você acha que foi uma coisa... Eu fiquei bem fora dessa manifestação, dessas manifestações, tudo. É difícil dizer, né, David? Eu acho que isso aí já era, com certeza, um início ali de retomada da direita mesmo. Você acha que surgiu com esse interesse? No fundo sim, mas a gente não sabia disso, né? Eu não sei, me parece que junho de 2013 surgiu com uma pauta de uma esquerda que estava descontente com as políticas de direita do governo do Haddad. Que Haddad, cara? Haddad, junho de 2013 começa em São Paulo, Prefeitura de São Paulo. Prefeitura de São Paulo. Quando ele estava aumentando tarifa de ônibus, tirando o cobertor de morador de rua, esse tipo de coisa. Sim, eu lembro disso. E essa esquerda já estava puta com a questão de como foi conduzida as obras da Copa, que eles passaram por cima de direitos humanos, extinguiram a reserva indígena, a reserva ambiental, aumentaram ainda mais o processo de gentrificação no Rio de Janeiro para viabilizar as Olimpíadas, por aí vai. Sim. Então me parece que realmente aí teve o espírito da Primavera Árabe, né? Que esses grupos, o MPL, alguns dos setores do PSOL, realmente tinham uma boa intenção quando eles iniciaram os protestos, tanto é que a mídia era contra. A mídia tentava a todo momento criminalizar eles, entendeu? A partir de um determinado momento, quando morre o jornalista, tem um jornalista que foi... Ele acertou um sinalizador, bomba, né? na cabeça dele, teve traumatismo craniano e veio a óbito. Acho que ele era da Band, se não me engano. A partir daquele momento que ele viu que a mídia percebeu que ela não tinha mais o controle da narrativa do protesto, sobre os protestos, de criminalizar o protesto, e que as massas estavam crescendo cada vez mais, e aí teve a questão também da ocupação do Congresso, um monte de coisa. Você pode ver, a Veja ela é muito ilustrativa nesse caso. As capas da Veja começam a mudar. Aí eles começam a colocar capas do tipo, não é 20 centavos, é por toda uma estrutura. Os jovens que estão cansados dessa política para poder manipular e virar esse protesto contra o governo federal. Eles de fato conseguem, e na carona disso, um monte de grupo financiado pelo capital financeiro, principalmente americano, começa a ser gestado. O MBL vem pra rua e por aí vai. Então me parece que assim, houve um primeiro momento de uma organização horizontal que queria pautas de esquerda, só que justamente por ela não ter controle sobre os próprios protestos, o protesto foi cooptado. Não sei, cara, acho que teve mais coisa. Isso aí foi uma junção, esse 2013 veio de
erros econômicos da Dilma, capitalizou isso, estava crescendo, a economia já estava frangalhando isso, tudo. Né? Teve essas pautas aí de esquerda, mas acho que juntou tudo, papapá, Sim, né, o estopim a 20 centavos. Sim, mas acho que todo mundo tava insatisfeito, tanto a direita quanto a esquerda, quanto isso. Sim, A concordo. questão começando isso daí, teve lá o quebra-quebras, black blocs, daí a direita ela se capitaneou demais com esses protestos, e daí começou a surgir a mas eu direita acho que veio a tomar, que teve que um veio a problema, ganhar. que eu não sei se a Petra, eu não lembro se ela coloca isso no documentário, mas teve um problema que foi a forma como o governo reagiu a isso. As pessoas que estavam lá, elas eram claramente antissistêmicas, elas estavam emputecidas com a institucionalidade. Sim, sem partido. A palavra era essa. Não, a palavra sem partido veio depois. Já veio na tentativa de cooptação. Antigamente, você não tinha problema de levar a bandeira. Por mais que o protesto seja de origem anarquista. Porque o MPL é uma organização horizontal, anarquista. Entendeu? E os protestos que vieram subsequentes, eles eram por solidariedade ao MPL, eram todos de movimentos de passe livre, eram coisas bem federativas, típico de movimento anarquista mesmo, sabe? Só que o governo, ele reagiu de duas formas. Uma, criminalizando também o movimento, que deixou o pessoal mais emputecido, e segundo, com um discurso institucionalista. Querendo preservar a institucionalidade. Sendo que o que estava por trás da insatisfação, tanto à direita quanto à esquerda, era uma quebra de expectativa por causa da quebra do crescimento econômico, que nem era recessão ainda, né? Era uma quebra de expectativa e uma desconfiança paulatina nas instituições. As pessoas queriam uma mudança na instituição, não que alguém viesse falar aí, gente, a democracia do jeito que ela é, as instituições, temos que botar fé na Polícia Federal, sabe? E aí logo em seguida a Dilma vai lá e começa a criar políticas para viabilizar intervenções militares e por aí vai. Então tem tudo isso, cara. Sabe? É um erro de análise do que aquilo lá significou, Sim, né? aquilo lá significava que o tempo estava fechando, cara. Que você tinha que mudar o discurso, que você tinha que escolher o seu lado. E a Dilma não escolheu. Ela escolheu ficar num lado que ninguém, num lugar, né, que ninguém mais estava se importando. A Petra fala isso no documentário, né, do momento chave quando a Dilma cutuca banqueiro, quando ela fala das leis anticorrupção para fechar o cerco, aí pensando até do lado político né, dos poderosos realmente. Ela cita isso. Mas já é o governo, a reeleição dela, o segundo governo dela. Segundo, né? Que ela começa também. Quando ela estava com atacar. 80% de aprovação, E porque aí, assim, e aí tem essa caso crise. o pessoal não saiba, a Dilma foi a presidente que teve o maior índice de aprovação da história do Brasil, em um determinado momento. Depois de o primeiro mandato dela, né? Não, começo do segundo. Depois de junho de 2013, ela tem uma queda vertiginosa de 70% para 30%. Em menos de uma semana. Isso. Entendeu? Não, em menos de 2 semanas, se não me engano. Cara, mas isso daí... Se a economia não vai bem, cara... o governo não vai bem. Não pode ser... Mas é o que o David falou. A economia não estava indo bem e ela não se posicionou. Mas ela não estava indo mal também. Não estava, mas... Isso é uma questão. A economia não estava indo mal. Então existia um ânimo de fazer circular certos discursos na sociedade. Só que ela atacando as elites lá, os caras vão contra-atacar de novo. Claro. Vão fazer crise. Claro, concordo. Aí, pegando... E ao invés dela se apegar nos movimentos sociais, ela foi e falou, cara, institucionalidade, ficou lá, tá... Entendeu? Naquele lugar... Apaziguando. Naquele centrismo também no lá. segundo, teve o problema que no segundo governo dela lá, ela teve que fazer muitos conchavos. Sabe, o que talvez acho que até causou aí a queda dela, né? Muitos conchavos desde sempre, né, Xuxa? Se você for pegar o governo do Lula 1,
Você vê que o presidente do Banco Central era Henrique Meirelles. Foi, cara, mas o Lula tinha uma coisa, o Lula tinha uma coisa que a Dilma não tem, velho. O Lula sabia conversar. Não, tinha isso, mas teve outra coisa. Não é só isso, gente. Não é só questão de saber conversar, de saber fazer conchavo. Tem uma questão também que é crucial. O Lula, quando entrou, ele tava numa virada de ciclo, bicho. Ele pegou uma economia tinindo. Então ele tinha capital político. Tinindo não. Tava limpa, tava assim. Ele pegou uma economia mundial crescente também. China, né? China. O mundo inteiro. As commodities estavam subindo e tal. Então ele surfou um pouco na onda. Não que eu não tiro os méritos. Certamente não foi por causa das políticas neoliberais do Bush. Não, foi a China. Foi, mas é o que o Lula soube fazer. Em vez de ficar, vamos, o nosso principal parceiro, Estados Unidos, vamos lamber a bunda dele. Não, ele soube abrir, cara. Ele soube aí abrir negócio aí na Ásia, na África. Sabe? Sim, não, isso é um trunfo deles, não tem nem como falar. Porque agora tá tudo voltando, né? Que agora é lamber saco de... A gente voltou pro governo do general Dutra, né? Que você fala tudo que os Estados Unidos... A diferença é que a gente não tá saindo da Segunda Guerra, né? É pior. Bem pior que antes. Mas é isso aí. Aí, junho de 2013 teve esse bagulho todo e a gente entrou numa época de polarização. E a polarização significa justamente a fuga do centro, e o centro era o lugar onde a Dilma estava querendo ficar, né? E aí a gente entra em 2014, foram as eleições, né? Sim. Uma eleição totalmente polarizada. Muito polarizada, ânimos muito acirrados, né? E lá começou o processo de impeachment da Dilma Rousseff. No documentário, ela fala, né, que o Aécio não aceitou, né, a derrota. Ele não aceitou. Não mesmo, isso aí é fato. E ele começou a costurar ali no Congresso o impeachment da Dilma, e aí ela coloca a Petra, né? Será que o Aécio sabia quais as forças que ele estava despertando naquele momento? Eu não sei, cara. É o que ela coloca. Eu acho que não, porque ele não devia nem ter duvidado, cara. Aquela dúvida de eleição fraudada vai perpetuar, cara, um bom tempo. Toda eleição você vai ver que sempre vai pintar alguém, essa urna pode estar fraudada, isso pode estar Mas aqui. vocês percebem uma correlação nesse discurso do Aécio com a perda da eleição na Venezuela? Será que ele não se inspirou nesse momento? Porque você fala de raízes profundas. Não, porque um pouco antes o Henrique Capriles também não aceitou uma eleição no qual tinha sido claramente legítima. A ONU tinha falado que estava tudo certo. E a margem não foi de 1%, que nem aqui. Talvez você joga um verde, você tenta jogar um verde. Talvez você tenta jogar um verde lá. É tudo uma ofensiva muito parecida. É a tua carta, você tá perdido. Qual que é a tua carta? Joga um verde. Joga um verde. Vamos é só pra encher o saco, né? Deu azar do Aécinho ter vazado um áudio dele lá. Foi muita areia pro caminhãozinho. Ferrou a vida política. Foi muita farinha. Muita farinha. O caminhãozinho, porque ele não percebeu onde ele tava. Ele foi votar na reforma da Previdência e tava todo mundo vaiando ele, até a direita, cara, né? Não, é engraçado até umas partes quando o AES, pessoal, aos fundos de vozes lá, acho que quando dá o impeachment, ele querendo aparecer junto com o Eduardo Cunha, a pessoa falando, lá, ó, querendo aparecer, não sei o que lá, fanfarrão. Você reparou isso aí? Os áudios de fundo, assim. Não reparei, cara. Mas assim, como que vocês sofreram muito com a eleição? Nossa! Com a segunda eleição? Com a segunda eleição. Da Dilma? Da Dilma. Rapaz, eu sofri muito. Meu Deus. Pra você foi pior que a eleição do Bolsonaro? Foi, porque eu já achava que o Bolsonaro, como aconteceu, estava vencido por ele já, né? Eu achei que o Haddad não ia conseguir buscar de jeito nenhum.
fez muito de começar onde começou e subir. Na minha opinião, cara, o Haddad e o PT não deveria nem ter saído. Agora... não, isso aí é irreal, gente. Não é irreal, não, é cara. real, Se o PT não fosse tão burro, ele deveria ter saído das eleições. Caiu o Bolsonaro não ganhava. Não, mas o PT não é questão de burrice. Mas aí migrado pro Ciro, você disse. Não, isso aí é decretar a morte do partido. O partido vai pensar primeiro na existência dele. Então ele também tem uma culpa do Bolsonaro estar lá. Não concordo. Tem. Eu não concordo com esse discurso de que fulano tem culpa do Bolsonaro. O fascismo cresce porque as pessoas querem que ele cresça, porque ele tem um ambiente de crescimento favorável. Sim, mas você vê... óbvio que existem táticas que as pessoas... as organizações centristas vão tomando que vai agravando a situação, mas a culpa não foi o PT que colocou um fascista lá. Não tem culpa, mas ele tem meia culpa. Não acho tem que meia culpa sim, cara. Ele deveria ter pensado estrategicamente. Então estrategicamente pra quem? Qual que é o objetivo do partido? O objetivo do partido não é eleger. É o que eu ia falar. Então, o partido sempre pensa no partido ao invés dos outros. Sim, e esse é o problema inerente. A gente constatou o problema inerente. O problema inerente é que um partido eleitoreiro vai pensar nas eleições. Com certeza. É fato. E o Ciro faria a mesma coisa, o PDT faria a mesma coisa. Então, o problema não é que faltou assim... calçar a sandalinha da humildade pro PT, descer do palanque, renunciar a uma hegemonia que ele ainda tem, sabe? Não é isso. O problema é que o sistema é desse jeito. Não sei, cara. O sistema é desse jeito. Dava pra não fazer. Tem como a gente cobrar posturas morais de uma coisa que funciona através de materialismo. Entendeu? Te entendo, mas não concordo. Mas sim, sofri. E quando ela ganhou a segunda eleição do Aécio, rapaz do céu, deu um alívio tão grande. E eu não tive alívio. Eu não tive alívio. Na hora que eu vi a margem, eu falei, a próxima a gente não leva. Sim. Não, tá. Mas eu não sabia o que viria, né? A próxima. Não teve nem próxima, velho. Acabou no meio do ano. Mas acabou. Você achava que... Não, com certeza. Mas quando você olha para um 51 a 49, você já imagina que tem coisa... muito foda vindo por aí, cara. Eu não achei que eu fosse ver um impeachment na minha vida novamente. Não achei que eu fosse ver. Achei que o único que eu fosse ver na minha vida era do Collor. Não um outro. E eu tô achando que vou ver outros. Agora, cara, na boa, abriu a porteira pra vir outros, pra qualquer coisa, porque, uma coisa eu falo, o Congresso sempre teve seu lado, ele sempre namorou com o parlamentarismo. Ele adora o parlamentarismo. O Brasil foi fundado no parlamentarismo. Então... Já teve até uns avessas, né? Teve os parlamentares. Já teve um tradicional, uma avessa. Por pouco tempo e tal. E agora... Não, eu tô falando do Império, né? Esse processo do impeachment da Dilma, lá da abertura do processo, cara... Lá claramente, já não tava governando, não tinha maioria lá... Acabou, cara. Inventa qualquer coisinha lá, vou pegar, ela fez isso, mas isso aqui é irrelevante, todo mundo faz, não, mas... Faz uma gritaria aí. Mas a Constituição não permite. Não, mas aí tem um negócio, cara, o governo da Dilma, ele foi sabotado desde o início, ela fez alguns erros neoliberais, assim, né? Tipo, de colocar o Joaquim Levy na pasta do Ministério da Fazenda, de fazer um tarifaço de luz, que ela se defende dizendo que era uma pressão externa, que não foi um estelionato eleitoral, né? E aí, se é ou se não é, não tem como saber. Para mim, me cheirou a estelionato eleitoral. Mas o fato é que qualquer coisa que ela tentasse passar, mesmo que fosse pró-mercado, tinha um senhor lá dentro chamado Eduardo Cunha, que atrelava a permanência da Dilma à condenação dele na Operação Lava Jato. Então ele achava que ele tinha que tirar a Dilma para se safar pelo menos da Lava Jato, uma vez de que o nome dele estava rolando na Comissão de Ética. Né? Tanto é que ele aceita o pedido de impeachment da Dilma, né, para instaurar o inquérito e tudo mais. Aliás, para autorizar se vai fazer o inquérito ou não, um dia depois de que o PT soube
ordens da Dilma, vota a favor da abertura de instauração de procedimento disciplinar na comissão de ética do Eduardo Cunha. Então, essas coisas estavam caminhando juntos. Ele não é... O caso do Cunha, não é que ele acreditava. O Cunha ele é um cara pragmático. Ele não é que ele acreditava que tinha que tirar a Dilma para o país voltar a crescer, o cara. Porque lá foi tudo discurso. Ele mesmo falou, rompeu com... Ele mesmo fala que rompeu, não sei o que lá, papapá. Que lá foi política debaixo dos panos e o Brasil, né, deixa pra lá. Deixa pra lá. Isso aí não é problema. Deixa pra lá mesmo. Sabe? Foi a politicagem debaixo dos panos, mas um aí, batendo no outro. Mas é interessante como que as coisas se articulam de forma reativa. Porque até então quem tinha como que eu posso falar? O comando do impeachment era o PSDB. E o PSDB tem ligações profundas com a mídia, né? E de repente a mídia começa a fazer um puta de intensificar mais ainda o ataque contra o governo petista. Engraçado, cara. Será que o PSDB sabia que também ele acabou com ele, cara? Então, esse é o erro. Esse é o erro de todo o centro, inclusive da centro-direita. Porque ele começa a ver. Ele nem não percebe que está vendendo a alma para a extrema-direita. E ele acha que depois ele retoma. Na ditadura militar, o senhor Carlos Lacerda, no dia 1º de abril, ele estava fazendo editorial em favor dos militares. Em 67 ele estava sendo caçado. 68, né? 68. Olha, cara, ele estava sendo caçado. O PSDB também se perdeu, acabou Totalmente. com ele, cara. Acabou, isso aí. Sabe? PSDB Agora, acabou. não, o PSDB acabou, porque agora vai vir um PSDB do Dória, que não é o PSDB, é outro. O Dória ele vai mudar a cara do PSDB, porque ele vai receber um rescaldo do PSL, porque o PSL também está com os dias contados. Se ele não mudar, cara, ele funda um outro. Ele sai e acho que não, acho que o Dória é a porta aberta para os PClistas. O pessoal do PCL vai sair do PSL e turbinar o PSDB. E turbinar o PSDB. Forte, Por quê? Não é questão de fascismo, eu acho, velho. Não acho Dória fascista, não. Você não acha o Dória fascista? Não, velho. Porra! O cara é pior que o Bolsonaro, ele só não é mais escrachado. Ele é mais rico que o Bolsonaro também, né? Não, cara, Bolsonaro não é referência, velho. Não é. É isso que dá. E, no entanto, é o presidente. E, no entanto, e por isso si, é terrível. é o presidente. Era outra opção, né? Não sei como. Teve 13 candidatos pra você votar. Você podia votar num louco, você podia votar no cara que ia rezar num monte, você podia votar no cara da MST, você podia votar num velho banqueiro, podia votar num bilionário. O Boulos não é do MST, cara, ele é do MTST. Podia votar num milionário. Teve vários, velho, teve vários. Palhaço, votou uma meba, sei lá. Mas é assim que funciona o fascismo, cara. Você vota o voto de escracho. Na verdade, porque você cara, não leva nem muito a sério o discurso dele. Ninguém sabe votar. Até hoje ninguém sabe votar. E não adianta vir, vota consciente. Não, velho. Você não vai votar consciente. O pessoal vota. Votou, né? O pessoal vota no. Ele vota com a emoção, né? As pessoas votam com a emoção. Né? A eleição da Dilma II, que vocês estavam comentando agora há pouco aí e tal, pra mim foi emoção pura, bicho. E a condução coercitiva do Lula? Pra mim, a parte do Lula, né? Quando ele foi condenado. Aquele dia, pra mim, foi um dos dias mais dramáticos da minha vida política como espectador, vamos dizer assim. Aquilo lá, cara, as forças fascistas aí agindo, cara. Porque um ex-presidente jamais deveria ter feito isso, por mais que ele tenha ou não. A questão que o Lula ele não recebeu nenhuma intimação, né? Só chegou e vão conversar. No documentário tem eu esqueci o nome, como é que chama aquele senador do PT, tá aí hoje, eu esqueci o nome. Ou era senador do PT. No documentário ele cita um pedaço que ele fala, gente. Quando o Moro, se eu não me engano, autorizou as gravações entre o Lula e a Dilma, no momento que a Dilma ia nomear o Lula ministro da Casa Civil, e isso aí foi a público, saiu na GNT, na Globosat, na Globo News, aliás, tudo. Então ele chega e ele fala, gente, se isso é nos Estados Unidos, nunca
uma pessoa ligada à presidência, nunca eles iriam divulgar uma gravação do Obama, por exemplo, com uma outra pessoa ligada ao governo. Mas ele divulgou sabendo disso. O Bill Clinton, dentro do Bill Clinton, esse presidente. Isso aí foi premeditado. Isso aí foi premeditado porque o juiz sabia, cara. Judiciário, é corporativista. Depois ele pede uma desculpa lá, toma uma advertência, mas não vai virar nada. Hoje a gente sabe que ele sabia dos riscos de se divulgar e que ele só não foi punido porque tinha padrinho forte no STF. Isso só mostra, não é nem padrinho, judiciário se defende entre si. Ah, isso é verdade. Tá na cara, desde dessa coerção, a condução coercitiva, você já vê, cara, o Moro tá perseguindo o Lula. Vale a máxima. E não é questão, o problema não é, mas o Lula roubou, tá, tem que ir. Não é esse, cara. A questão é um juiz perseguir, sabe? O juiz tem que ser isento e não... Vale a máxima, os amigos tudo, os Ninguém inimigos tem a lei. suspeição, Só que menos que a lei nesse caso, né? Porque Bem menos. Bem menos sabe, que a lei. hoje a gente vê aí, Do inferno. vazou... O Moro mesmo falando que não, que recebeu dados de forma ilegal, vazou, porque tem que ver o conteúdo da mensagem. Agora, quando é com ele, não, vamos prender os hackers lá. Deve ter prendido agora aí. Prendeu o vermelho. Prendeu o vermelho, o nome do hacker é o vermelho. O apelido do cidadão que foi o vermelho? em Santa Catarina. Só um comentário sobre essa DJ, prendeu um DJ de Araraquara, velho. Esse cidade do interior de São Paulo. DJ, você acha que esse cara é hacker? O hacker deve ter hackeado esse cara pra se passar por ele, velho. Não, mas... Laranja do hacker. Só pra... Pior, laranja você sabe quem é. Esse cara não deve nem saber o que deve ter acontecido. É o bobo. Não, agora, falando sério. Pode falar. Esse caso do hacker me lembra a operação hashtag, que eu tava comentando com você. Que na Olimpíada, não sei se vocês lembram... Prendeu os terroristas. 4 terroristas, entre aspas, do Estado Islâmico. E o Estado Islâmico não reconheceu eles, né? Uma coisa que o Estado Islâmico gosta é de publicidade. Sim. Né? E é engraçado que 2 morreram, né? Um morreu linchado, entre aspas, né? Porque aqui no Brasil sempre tem essa dissimulação. E o outro morreu... Como que morreu o outro mesmo? Não lembro agora. Um morreu linchado, o outro acho que pegou uma doença, não sei, foi alguma coisa assim, foi cara. uma coisa meio estranha, bizarra, sabe? né? Enfim... Mas é interessante que agora, depois que foram vazado um monte de coisa, conversa, WhatsApp, Telegram, a gente lembra daquele áudio do Jucá com o Sérgio Machado, que ele estava conversando, né? Que ele fala que a solução seria botar o Michel. Então já, assim, existe a articulação do impeachment da Dilma, começou com o Michel Temer em 2016 ainda, não, em 2015 ainda, porque eu lembro que em novembro de 2015 ele lançou um videozinho da Ponte para o Futuro, que ele colocou todos os... videozinho, cara? É carta, ele escreveu a carta. Não, teve as cartas também. Não, mas em 2015... Ele tava chateado que ele era vice-decorativo. Não, isso foi depois. Você já tinha processo de impeachment. Em 2015, eles lançaram um vídeo que chamava A Ponte para o Futuro, e que ele colocava todos os caciques do PMDB lá para falar que tinha que a economia que tinha que tomar um rumo, que o Michel ele era um cara muito conciliador, etc e tal, querendo se colocar como alternativa para Dilma já nessa época. Então já mostra que ele tinha o interesse de fazer isso desde aquela época, né? E parece que caiu a ficha pro Jucá mais ou menos na época da condução coercitiva do Lula, que ele criticou a condução coercitiva do Lula e falou, né, que a solução era botar o Michel Temer, mas que parecia que tinha que o Renan Calheiros não queria que colocasse o Temer, porque o Temer era Eduardo Cunha, né? Então, isso aí mostra uma coisa interessante. O Eduardo Cunha foi preso não é porque a Operação Lava Jato funcionou, mas porque existiam interesses dentro do partido, né, do PMDB, que queria que o Eduardo Cunha estivesse preso porque ele ganhou muito poder no baixo clero. Entendeu? O nome mais... Que o Eduardo Cunha estava morto. Não é porque ele estava morto. Ninguém sabia, sabe, se o Sérgio Moro ia prender ele ou não, sabe? Até porque tudo indicava o contrário, que ele não ia ser preso.
Entendeu? Então mostra assim que não foi a Operação Lava Jato agindo, não foi que ela era imparcial, não. Ele foi preso porque as mesmas pessoas que queriam o Lula preso, a Dilma fora do poder, queriam o Eduardo Cunha preso. Queria primeiro que ele fizesse o papel dele de algoz do governo, para depois ser preso, inclusive dando uma falsa imagem de que o processo era imparcial, que a justiça funciona, etc e tal. Até a frase, né, que você está citando aí do Jucá e do outro cidadão, esqueci o nome. O Sérgio Machado. Sérgio Machado. Eles falam, nós temos que fechar um acordo com tudo, com todos. Judiciário, Supremo e tudo mais. Isso é muito claro ali. O Michel entrar, né? E esse acordo ele acabou vindo, né? Sempre lembrando, o senador que não estava aqui fez o comentário que isso nos Estados Unidos não poderia acontecer na ocasião, Lindenberg Faria. O Lindenberg Faria. Enfim. E a votação? Nossa, cara, a votação acho que foi um circo violento. Você percebia por que o pessoal estava votando? Era pela própria família, era... Tudo menos porque ela é corrupta, né? Isso. Foi de tudo. Eu acho interessante, inclusive, mostrar parte disso no documentário, né? Porque pelos pastores do Amapá, pela família de Tocantins. Não, é isso. E também a TV Globo mostrar que lá ao vivo durante domingo, tantas horas aí. Circo montado, sabe? Teve uma confluência de poder, assim, muito foda, sabe? Justamente, foi um episódio já para deixar a população julgar, não, ela é corrupta mesmo, tem que ser condenado, tem que apanhar. Eu acho que linchamento em praça pública. O Ustra tava muito certo, cara. O Ustra. Conhece o Coronel Ustra? Tava certo, velho. Bateu é pouco. Tem que bater. Na verdade, quem estava certo era o Stalin, né? Que matou pouco. Né? Muito pouco. Sabe uma coisa também? Aí teve o julgamento no Senado também, né? Que vocês podem contar aí. Não, o julgamento no Senado eu achei interessante, porque primeiro eles tentaram moderar o tom, né? Porque eles viram que caiu muito mal para o governo brasileiro. O circo que foi... Você percebe que os deputados não sabem porra nenhuma, cara. Não, no final do documentário, inclusive, já tá no quarto final do documentário, mostra o pessoal saindo do plenário como se tivesse feito, comemorando, como se tivesse apertado a campainha do vizinho e saindo correndo, sabe? Crianção, tudo bando de criança, tudo bando de criança. O recreio. No recreio. Vamos lá, vamos comemorar. Aí depois no julgamento eles moderaram o tom, eles tentaram fazer uma coisa mais light. Não escutaram nada do que ela falou, mas pelo menos ela foi de cabeça erguida pra lá. Fez um belo discurso. Fez um belo discurso. Foi uma coisa assim que eu acho que no campo da simbologia valeu muito esse julgamento. Porém é engraçado, né? O impeachment dela, ela é impeachmentada. Porém, ela fica com os direitos políticos. Mas isso tem a ver com aquela mentalidade de repressão. E depois dá uma jogada. Dá uma paulada e depois fala: Calma, doutor. O Elfim não machucou tanto assim. Não é um golpe, gente. Não é um golpe. Tá rasgando a Constituição. Na hora que abriu o processo de impeachment nela, a Constituição ferrenha. Isso aí é pra Na hora minorar. que impeachment ela, na Constituição, né? Não é bem assim, não. Vamos Cabe avaliações. Né? Depois o Lula logo em seguida foi preso também. Eu não sei se... foi o ataque ao Lula, né? Tirou o presidente. O documentário abre com isso, né? O momento dele tá sendo... dele se entregar, né? Ele tá lá no Sindicato dos Metalúrgicos, vai se entregar pra Polícia Federal. Cara, e é engraçado você perceber uma cena bacana. Ele querendo ir, falou que já ia lá, se entregar tudo. E a galera travando o portão lá, não deixando ele sair. Não, mas o Lula é muito bom samaritano, né, gente? Muito bom samaritano. Você acha que ele deveria ter fugido? Não, fugido não, acho que ele devia ter resistido. A polícia devia Ficado ter lá? Claro, a polícia tinha que ver como que a polícia ia passar pela multidão pra prender ele. Porque não dá pra ser não daria pra ser um banho de sangue que é mídia internacional. Exatamente, tava todo mundo olhando. Ele é muito bom samaritano, bicho. Ninguém tá falando pra ele Mais uma das sucessões de erro, cara. Né, assim, refugiar na embaixada de Cuba. Se bem que isso aí também seria melhor que ele tivesse entregado. É uma fé tão grande na instituição. Não sei por que nem que fala mal de Cuba, cara. Você já viu os resorts que tem lá, cara? É verdade. O Mar do Caribe...
Fica aí você, ó, trabalhando em São Paulo, na cidade poluída do caralho. Charuto cubano, né? Habano é habano. É o charuto dos bons. Não, mas é isso, cara. Se ele tivesse ido pro exterior, pelo menos ele poderia fazer alguma resistência ao golpe. Não, ele acreditava tanto que era golpe. Seria Se ele acredita que era golpe, isso aí foi incoerente, cara. Sabe? Enfraqueceu a narrativa de golpe. Sabe? Porque se ele acredita que é um golpe, que tá tendo uma perseguição e etc e tal, surge um direito natural, não tô falando direito no sentido de sistema judiciário, não, mas no sistema, numa acepção mais justnaturalista mesmo. Surge um direito natural de resistir àquilo, sabe? Se você pegar pensadores liberais, não tô nem falando de cara de esquerda, não, né? Que fala, inclusive, sobre a desobediência civil, a resistência, ela é uma forma de combater a tirania, sabe? Então, assim, ele enfraqueceu o próprio discurso, ele deu pala para uma instituição que estava lá para condenar Mais ele. um erro. E que não vai voltar atrás, pode vazar um nude do Sérgio Moro. Não vai. Vai deixar ali 10 anos, 12 anos até ele ficar velho e não concorrer de novo. Acabou. Para mim, eu acho que acabou, assim. O Lula, sim. É interessante você ver também, cara, os bastidores do poder lá. Você viu quando teve as tomadas com o Jair Bolsonaro? Você já percebeu o filho dele filmando? Sim, o filho dele jogando, atrás. todas as tomadas do Jair Bolsonaro, o filho dele filmando ele dando entrevista e tal. O pessoal já articulando. As jogadas, tipo, o pessoal jogando no Facebook lá as caricaturas da Dilma, dos bonequinhos do Lula. Todo o clima de carnaval em cima do... Nem carnaval, você já caricaturazando, claro, demonizando, fazendo a demonização. Claro. Aí os players políticos já querendo... Pois é. Mas essa parte do Carlos Bolsonaro filmando assim, cara, eu achei, olha lá. Não, mas na essa questão parte já começou a capitanear. Na questão dos signos, né, dos símbolos, da forma como é apresentado no documentário, tem que falar que a Petra, ela é fenomenal. Exato. Tipo, ela mostrando a posse da Dilma, a primeira posse da Dilma. Tipo, o Lula todo abraçado com ela, o pessoal festejando e tudo mais, e o Temer de lado esfregando as mãos, sabe? O Temer realmente não faz parte daquilo. Não faz parte, cara. Não é Aquilo dele, lá não era ele, sabe? Então, assim... É política pura, né? Não tem... Então, eu acho que ela trabalhou muito bem a simbologia na democracia. Quantas vezes o filho do... É o Eduardo, né? O filho do Bolsonaro que está atrás. Você tem 3 filhos. Quantas vezes... O número 3. Esse rapaz não estava ali atrás do pai dele aparecendo e a gente vendo, mas a gente não ligava. Você só via o Bolsonaro. Sim. E aí você percebe hoje, depois de tudo passado. Ele conseguiu, acho que eu digo assim, mesmo relutante, mas acho que o mérito do Bolsonaro foi ele conseguir perceber essa forma. Ele não percebeu nada, mano. O filho dele. Não foi porra nenhuma. Foi, isso aí você sabe o que é? Não foi, filho. Isso aí é capital estrangeiro. O cara fala assim, mano, a gente precisa... Não sei, cara. A gente precisa predar o Brasil. Então o que a gente faz? A gente vai ver quem que é o cara com maior potencial de ascensão. Não sei, isso é papo muito esquerdo. Qual que é o cara com o maior potencial de ascensão? A gente vai procurar eles. Primeiro eles apostaram no MBL, depois eles apostaram no Bolsonaro, porque ele era mais caricato, ele tinha um discurso mais escrachado, que atende mais. Você acha que esse negócio de dar golpe é dos anos 60? Hoje não se dá golpe. Não, coloca-se democraticamente. É um golpe híbrido, né? É uma coisa... Entendeu? É uma coisa, é Steve Bannon, cara. Você acha que quem que ligou pra quem? Você acha que foi o Dudu ou o Carlos que procurou o Bannon? Não, é óbvio que não. Foi o Bannon que procurou esses caras. Não tem... Mano, esses caras não tem neurônio. Não tem neurônio, cara. Você não tá vendo o que tá acontecendo no mundo, no Brasil, caralho? Esses caras não tem QI. Isso aí eu não sei nem como que eles conseguem andar e falar ao mesmo tempo. Não tem. Sabe? Não tem mérito nenhum. Isso aí é um cara que estava por trás, que teve acesso ao Bolsonaro pelos filhos dele, que empoderou esse grupo, que inclusive está por trás do Olavo de Carvalho, que na verdade é
é a substância do bolsonarismo, não é o militarismo, é a besta-fera. É o olavismo, é o terraplanismo brasileiro, sabe? Besta-fera. Entendeu? E é isso, cara. É esses caras que estão colocando, que estão pautando as coisas, sabe? Agora a pergunta que fica, Reinaldo, o problema é a conciliação de classes? Conciliação de classes? Porque ela... O que é isso? Não tem isso. Você acha que não tem nem conciliação? Não tem conciliação. Não tem que conciliar. Agora tem que quebrar o pau. Não, nunca teve, né? É que nunca teve e está longe de se pensar em uma conciliação de classe. O problema é polarização pura, e esse que é meu medo. Por isso que eu falo para vocês, eu acho que eu vi outros impeachments. Não, mas assim, a Petra coloca no Democracia em Vertigem que o Lula se afastou da esquerda quando ele começa a conciliar. Ah, tá. Tem algumas partes do documentário dela que ela coloca isso aí. Tem até um cidadão que era do governo do Lula que fala pé dentro, pé fora, né? Isso é muito interessante, né? Durante um período na administração do Lula, principalmente, houve um momento em que o pessoal achou que poderia ter ligações com o pessoal da direita, da elite, do poder, que poderia ter a amizade, ter conchavo, não digo, né? Ter ligações em prol de alguma coisa maior. Mentira. Você acha então que não é possível conciliação em momento algum? Acho que não. Acho que não é possível conciliação, e eu acho que tudo que for conseguido e conquistado daqui para frente, principalmente pelo nosso lado aqui, eu julgo que nós somos de esquerda, tá bom? Com luta mesmo, sempre foi. O problema... E agora é mais ainda, porque... Ilustrar um caso lá, pensa numa conciliação aí Eu não vejo nenhum lado do funcionário com o patrão. Qual que é a conciliação que eles podem chegar? O funcionário chega na hora, trabalha 10 horas por dia, tá bom, te dou um pouquinho, um salarinho lá, R$1.000. Só que não atrase, não vai no médico, não peça aumento, que aí já não dá certo. Ou seja, conciliação, cara, quem é o elo mais forte vai sempre subjugar. Ou você se une a um grupo que tem o mesmo interesse, sindicato, ou você vai esperar o seu patrão estar de bom humor em um determinado dia para chegar e pedir um aumento. Classes distintas, cara, muito desequilibrada, não tem como você conciliar, cara. Muito. Onde eu trabalho, por exemplo, isso é claro, entendeu? Você vê que nenhum dos lados vai ceder, entendeu? Ou a pessoa tem esse lado, digamos assim, da direita por questões de família, dinheiro ou religião. Religião também leva muitas pessoas para a direita, seja o católico ou o evangélico, não é só evangélico não. Então eu vejo, isso é muito difícil, eles não vão ceder, eles não vão reconhecer que o que está acontecendo hoje aí é desgoverno. Eles acham que está certo, que é isso mesmo, que a Ancine tem que ser censurada, que a educação tem que cortar a verba da educação mesmo, que essa verba que está cortando é que estava sobrando, entendeu? Eles acham que é isso mesmo. E por outro lado, a gente vai ter que lutar. Negócio, começar a tirar o facão do armário, sair afiando na pedra. É aquela velha história, eu não sou a favor de legalização de armas para o cidadão, né? De liberação de armas para o cidadão. Aliás, do jeito que tá, isso é até pior, cara. Mas o MST também pode pegar armas. Mas a questão é, todo mundo pode ter arma. Só que num país que um revólver custa 5 mil, quem que vai ter quem vai ter arma? Eu acho que não se faz revolução com arma legalizada. Cara, vocês são muito revolucionários, para. Então é isso aí. Muito bom. Você aí, você que assistiu esse podcast aí, depois você assiste o Democracia em Verdinho. Se não assistiu, que é um documentário muito interessante lá. É curtinho, 2 horas lá, dá pra tocar tranquilo. 2 vezes o tempo que a gente usou pra conversar sobre democracia. Aí caso você não tenha assistido, você vai assistindo, refletindo tudo que a gente falou aqui. Quer que a gente dá spoiler mesmo? Não é spoiler, é um documentário. É comentário, né? É um documentário, cara. Sabe? Até agora a gente não pegou pra analisar Dark nem nada. Assista e sofra. Se você não sofrer, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Pelo menos aqui a gente analisa bacana, não fica igual aquela análise tosca do Mamãe Falei lá que... Isso é verdade.
Reinaldo, eu queria agradecer você pela participação de novo e reiterar o convite para você participar não só do Curva Talks, mas também do CurvaCast, sempre que você tiver um tempinho para conversar com a gente. Obrigado, fico feliz, Beleza? pela participação, pela ajuda e tudo, e estou aberto aí à participação, vamos participar, vamos ajudar. Isso Beleza. aí. Obrigado. E tem o Apoia-se também, né? Não, a gente já falou no início, né, cara? Mas fala de novo, cara. Não, dá dinheiro pra gente, Sabe? porra. A gente precisa Melhorar, precisa crescer. melhorar. É. Então é isso aí. Até mais, gente. Valeu. Falou, mano. Caralho.